Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, o que a tia Sara tá fazendo aqui hoje? Sim, vim fazer um resumão sobre o que vocês vão estudar para o teste de história. Vamos lá? Preste atenção, hein? Gente, a gente vai falar primeiro sobre a primeira coisa que a gente falou lá no início do segundo bimestre. Nosso primeiro conteúdo foi a escrita dos egípcios. A gente consegue perceber, só de olhar, que é totalmente diferente a escrita deles da nossa. Por quê? Eles usavam desenhos de animais e objetos. O nosso é as simples letras, A, B, C, D e daí por diante. A gente consegue perceber que é tudo um pouco bem diferenciado, né? E também, gente, sabe o que eu consigo perceber? Sabe o que a gente percebeu em aula? Que a gente usa o que hoje em dia? Caderno, lápis, borracha, caneta e daí por diante. Eles usavam tábuas, gente. E nisso, eles escreviam com o quê? Com pontas de caniço, com tinta preta ou vermelha. Gente, o que a gente consegue entender com isso? Que é totalmente diferente o que eles usavam e o que a gente usa hoje em dia. Sabe o que eu também consigo perceber? Que quando a gente acaba de estudar, a gente fecha o nosso caderno e guarda. E quando a gente, igual hoje, a gente está precisando estudar para um teste de história, o que a gente faz? Senta, abre o nosso caderno e lê todo o nosso conteúdo que a gente anotou. E o que eles faziam, gente? Acabavam de estudar, tinham que lavar aquela tábua e passar uma demanda de gesso novamente. Para quê? Para poder, gente, eles reutilizarem de novo. Então, se eles não tivessem aprendido todo aquele conteúdo, acabou. Tinha tudo ido embora pelos ares. Então, o que a gente consegue entender com isso? Que totalmente diferente, né? O que eles usavam e o que a gente usa hoje em dia. Que pra gente hoje em dia é muito mais prático, muito mais fácil. E também vamos falar um pouco sobre a escola lá no tempo da Roma Antiga. Gente, no tempo da Roma Antiga, como a gente conversou em sala de aula, somente os meninos tinham direito a aprender a ler e escrever. Pois é, as meninas tinham direito a aprender o quê? Coisas do lar, bordar, cozinhar, passar, lavar. Pra quê? Pra ser uma boa dona de casa, gente. Então a gente consegue entender o quê? Que os meninos simplesmente aprendiam as coisas básicas, as coisas importantes, né? Que deveriam se aprender. Por quê? Porque dali eles iriam direto para o trabalho. E as meninas aprendiam a ser uma boa dona de casa. Pra quê? Pra simplesmente quando casar, ser uma boa dona de casa. Imagina, né? Mas quando chegou a Constituição Brasileira de 1988, o que aconteceu? Ela disse: a educação é para todos. Olha, gente, tá vendo aí? Totalmente diferente, né? Mudou tudo. Por quê? Quando ela falou educação é para todos, todos aqueles que eram filhos de pobres, que não tinham direito ao acesso à escola também, porque antigamente só os ricos poderiam estudar. Complicado, né? Então, o que a gente consegue entender com isso, pessoal? Que depois que essa Constituição veio à tona, ela simplesmente falou assim, ó, pessoal, vocês estão liberados, todo mundo pode estudar, vai ter um auxílio público para vocês e gratuito. Vocês não vão precisar para pagar para estudar, então todo mundo poderia estar liberto para poder estudar. Então era bem legal, né? E antigamente a gente também consegue perceber o quê? Que o ensino antigo, as meninas não poderiam estudar na mesma sala que os meninos. Por quê? Porque eles aprendiam coisas totalmente diferentes. Então, gente, é totalmente complicado. Porque as meninas aprendiam uma coisa e os meninos também. Imagina todos eles na mesma sala aprendendo conteúdos totalmente diferentes. Bem complicado, né? Então, vamos lá. Vamos parar para poder pensar na mudança. Porque antigamente tinha essa coisa. Hoje em dia, a gente tem um acesso de cada um estudar, todo mundo estudar na mesma sala, meninas e meninos. Todos aprendendo a mesma coisa, o mesmo conteúdo, sem nenhum tipo de problema. Só que, antigamente, os meninos e as meninas, mesmo que estudassem em salas separadas, não poderiam conversar, desrespeitar os professores, nem ter um tipo de contato com nenhum outro amigo em sala de aula, porque ali era o momento de estudar e você não poderia falar. Se você falasse, você era o quê? Castigado, gente. Imagina. Aí, antigamente, os castigos eram ficar de joelho no milho ou simplesmente levar palmadas na mão, gente. Imagina. As crianças sofriam, né? Mas graças a Deus, hoje em dia, tudo mudou. E hoje em dia as crianças têm essa liberdade, esse acesso de poder conversar com um amigo em sala de aula. Claro que tudo no seu devido tempo, né, gente? E não tem mais esses tipos de punições. Graças a Deus. Então, a gente tem que tentar entender que as escolas de antigamente e de hoje em dia mudaram muito. Por quê? Antigamente tinha toda aquela coisa complicada, a escrita, era difícil também o acesso à escola, porque antigamente, como só os ricos poderiam estudar, os ricos estudavam em casa.
Então os pobres não tinham acesso à educação, então era complicado. Mas depois que a Constituição veio, tudo mudou, graças a Deus. E o que também a gente tem que saber? Que a escola, em diversos lugares, são totalmente diferentes. Não é porque aqui no Brasil a gente estuda uma coisa que lá na China, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, eles vão estudar a mesma coisa. Não, gente, eles estudam também algumas coisas diferentes. Então a gente consegue perceber que os ensinos são totalmente diferentes em vários lugares. A gente também falou, lembra, sobre o estudo indígena, tá? Sobre o estudo indígena, que é totalmente diferente, que eles estudavam onde? Ao ar livre, em aldeias. Então, gente, isso é totalmente diferente da nossa realidade, porque a nossa realidade hoje em dia é o quê? Ter um teto, né? A escola, ter um teto, ter um lugar amplo, para a criança ter aquela devida educação. Mas, ainda hoje em dia, tem o ensino indígena, que eles estudam fora da escola. Então a gente consegue perceber que cada conteúdo bate um no outro, encaixa e acaba onde? Hoje em dia, no nosso ensino de hoje, entendeu? Então que a gente venha a cada dia procurar entender os ensinos de antigamente e hoje em dia, como mudaram, né? E agradecer por isso, né, gente? Então, ó, sentem, estudem, prestem bastante atenção em todo o conteúdo que é para ser estudado. Olhem aí, ó, revisem o caderno todinho, desde o segundo bimestre, para você ter uma noção de quê? Do que você vai estudar, além de ver esse vídeo, tá bom? Então, ó, um beijo, bom estudo e boa